E aí, Pega Devs, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso. Só recapitulando, no vídeo anterior a gente viu o que são case types, a gente viu como criar case types do zero, a gente também aprendeu a criar processos, criar steps, que são as tarefas, a gente viu o significado dessas tarefas aqui, que são as tarefas de collect information, que elas coletam a informação do usuário através de formulários. E hoje o nosso foco vai ser trabalhar com data types. A gente vai entender o que são data types, para que eles servem e, basicamente, só adiantando, eles são fundamentais para o processamento dos dados do case. Então, o primeiro passo que a gente vai dar para criar os data types é clicando aqui nessa aba à esquerda aqui, Data. Para quem não sabe, os data types basicamente são os objetos que compõem a aplicação, os objetos de dados que a gente vai usar. Então, por exemplo, se eu quero criar um case no qual o usuário vai reportar problemas, com certeza eu tenho que ter um objeto para guardar o que vai ser esse problema, guardar a descrição desse problema. E é aí que a gente cria o objeto issue, que em inglês que seria um problema. Então, a gente vai criar do zero aqui cada um dos objetos que a gente vai usar na nossa aplicação. Eu já deixei aqui separado para a gente começar a criar. Vamos ter o objeto morador, que vai ser o usuário que vai reportar o problema. Ele vai preencher suas informações, então eu tenho que ter esses atributos aqui. Seu nome, sobrenome, data de nascimento e tudo mais. Aqui a gente vai ter o endereço, que é o address. Vai ter o nome o CEP do endereço, a cidade, o estado e tudo mais. O próprio objeto issue, que é o problema a ser reportado, né? Com a sua descrição, a sua data de início, a sua data de fim e a categoria. E também vamos ter o objeto foto. Esse objeto aqui é bem interessante. Ele vai ser utilizado justamente para guardar as imagens dos problemas que a gente vai reportar. Então, basicamente, esse objeto foto ele vai ter que estar dentro desse objeto issue aqui. E aí a gente vai ver como funcionam as relações entre esses dados, que a gente chama de Data Relationship. Então, como vocês podem ver, por padrão eu criei tudo aqui em inglês, só por boas práticas. Dependendo do projeto, a gente pode criar em português essas informações, mas eu criei aqui em inglês. E aqui também tem um data type que quase que eu deixo passar, né? Que é o data type condomínio, no qual o usuário ele vai informar o nome do condomínio, a descrição e o número de prédios que tem nesse condomínio. Então, sem mais delongas, né, vamos lá, vamos criar cada um desses data types. Vamos começar pelo data type condomínio. Como eu falei, a gente vem aqui na aba Data, a gente vem aqui em ADD Data Objects. Vamos criar aqui condomínio, criar em inglês, condomínio. Então, vou passar aqui para a próxima, submit. Está carregando aqui, vamos ter que esperar o objeto ser criado. E a partir do momento que ele for criado, a gente vai criar seus atributos, né? Que é cada uma das informações. Isso remete muito ao banco de dados. Então, cada uma dessas criações que a gente está fazendo, nada mais é do que coisas que a gente já aprende ao estudar banco de dados. Então, pessoal, o objeto já foi criado. Automaticamente o Pega cria esse campo aqui, que é o POID, que é o identificador único do objeto. É como se fosse uma chave para o banco de dados. Porém, a gente vai criar novos atributos aqui, clicando aqui no Add Field, ADD Field, e vamos criar cada um desses atributos. Primeiro, o nome, vamos criar aqui Name, e aqui você escolhe o tipo desse dado. Esse dado pode ser um text simples, pode ser um text paragraph, que significa que é um texto maior, pode ser um booleano, pode ser uma data. Então a gente vai escolher esse tipo de atributo. Nesse caso aqui vai ser um texto simples, por se tratar de um nome.
Se a gente expandir aqui essa aba Advanced, a gente consegue ver outras características, como por exemplo, a quantidade máxima de caracteres, a gente consegue descrever aqui, e o próprio ID. Esse ID aqui é o identificador desse atributo. Nesse caso vai ser o próprio nome, o field name é nome, e o ID dessa regra também vai ser nome. Então eu vou clicar aqui em Submit e Add the Another, ou seja, eu vou adicionar outro objeto após adicionar esse. E aí a gente já vai criar o próximo, que é o Description, que é a descrição do condomínio. O nome foi criado corretamente, vamos criar o próximo agora, que é a descrição. Essa descrição pode ser maior, então a gente coloca um text paragraph aqui. E aí, aqui a gente pode deixar essa opção aqui, plain text, e dar submit e another, novamente. E aqui, por último, essa outra característica aqui, esse outro atributo, na verdade, o number of buildings, que é a quantidade de prédios que esse condomínio tem. Então a gente vem aqui, como é quantidade de prédios, a gente vai colocar um inteiro. Então a gente seleciona essa opção aqui, integer. E vamos criar e vamos dar submit. Ao fazer isso, a gente completou esse objeto, então a gente vê que todos esses atributos já estão criados para esse objeto. Então a gente vem aqui e dá um save. Vamos salvar essas alterações. Uma coisa interessante falar é com relação aos records. Os records, basicamente, são cada um dos objetos que foram adicionados no banco de dados dessa classe. Ou seja, se eu tenho diversos condomínios, eu posso cadastrá-los aqui dentro do próprio banco de dados do Pega. Então, isso significa o quê? Que essa classe condomínio é uma classe concreta. Ela realmente possui um banco de dados que vai guardar as informações para ela. Nesse caso aqui, como vocês podem ver, existem 3 colunas, Name, Description e Number of Buildings, que são as que eu criei. E o próprio Pega também criou uma, que é esse POID aqui, esse Globally Unique ID. Então, eu vou criar alguns objetos aqui, dentro do próprio banco de dados do Pega, e vou adicioná-los aqui. Vou criar alguns condomínios, por exemplo, condomínio Raio de Sol, só um exemplo aqui para a gente ver. Uma descrição, o condomínio Raio de Sol está presente na cidade de São Paulo, por exemplo. E aí eu posso dizer que ele tem 40 apartamentos. E agora é só salvar. Clicando aqui em salvar, nesse momento esse objeto pertence a essa classe, que é a classe condomínio. Então, qualquer lugar que eu for referenciar esse objeto, eu consigo obter esse recorde aqui, né? Essa linha do banco de dados. Mais para frente a gente vai entender melhor como funciona isso, a partir do momento que a gente estudar as data pages, que são essas 3 aqui que eu vou mostrar em outros vídeos, a gente vai entender melhor como que eu pego essa informação desse objeto aqui. Por agora eu vou criar mais alguns condomínios aqui, que a gente vai ter que usar posteriormente. Então, pessoal, eu terminei aqui a criação dos recordes, criei cada um desses objetos dentro do próprio banco de dados do Pega, para essa classe aqui condomínio, e agora a gente vai continuar a criação dos outros objetos, que são muito importantes. Agora vamos criar o objeto morador. Esse objeto vai ser o responsável por criar o problema, né? Ele vai dizer qual é o problema. No caso, o morador, ele vai ter seu nome, sobrenome, data de nascimento e outras informações. No momento que eu criei um Data Object, vocês podem ver que a tela aqui já mudou. Ele mostra aqui o Data Object que foi criado. E esse Systems of Record aqui diz qual é o banco de dados de referência, né? Que nesse caso é o banco de dados do próprio Pega. Então,
Dito isso, vamos criar mais uma informação aqui, mais um Data Object. Clicamos aqui em New. Vamos nomeá-lo de morador. Vamos colocar em inglês também para ficar padronizado. Next. E aí, Submit. O objeto vai ser criado agora. E vamos criar cada uma dessas informações aqui. Vocês podem ver aqui mais uma vez, foi gerado o ID. Vamos adicionar novos campos aqui. Vamos adicionar o nome. Vai ser um texto simples. Sobrenome, que é o surname. Também vai ser um texto simples. Aqui a gente já tem um tipo de dado um pouco diferente, que tem a data de nascimento, né? Então a gente vai colocar esse tipo aqui como date only. E vamos criar. Essa opção aqui, age, vai ser a idade do usuário. A gente não vai criar essa opção agora, somente quando a gente for aprender sobre declare expression. Então vamos pular para a opção aqui phone, que é o número do telefone do usuário, do morador, né? Vamos criar como phone, que é o tipo que o próprio Pega disponibiliza. E por último, vamos criar o e-mail, que também é um tipo que o próprio Pega disponibiliza. Vamos clicar aqui, e-mail. E clicar em Submit e finalizar a criação do objeto morador. Então vocês podem ver que a gente já tem dois objetos do banco de dados. Vamos voltar aqui, vamos ver que a gente tem o objeto condomínio e o objeto morador. Ambos já foram criados aqui. Eu vou continuar a criação. Vamos criar também o objeto address, que é o endereço, o objeto issue e o objeto foto. Vamos criar agora o objeto foto, que ele vai armazenar as imagens dos problemas, né? Dá um next aqui. Submit. E esse objeto ele vai ter a descrição e o file name, que é o nome do próprio arquivo da foto, né? Então, vamos colocar aqui a description. Esperar carregar um pouquinho. Vamos criar aqui add field, description. Vamos colocar uma descrição um pouco maior, text paragraph. E aqui o file name. Vai ser um texto simples. Nesse momento a gente já tem o objeto foto criado. E aí, por último, temos esse objeto que é o próprio issue, que é o problema a ser reportado. Vamos ter um pouco de atenção aqui com relação a esse objeto, porque da maneira que nós vamos criar, cada issue ele vai ter uma ou mais fotos, ou seja, só digitando aqui para vocês perceberem, um problema vai ter um ou mais fotos, ou seja, vai ser uma relação de 1 para n. Um problema pode ter n fotos, pode ter 0 fotos ou mais. Então, a gente vai ver como faz essa relação entre um problema e esse problema ter uma ou mais fotos ou nenhuma foto. Vamos clicar aqui no New, vamos criar o objeto issue. Issue. Dá um Next. Submit. Nesse momento o Pega está criando esse objeto. Vamos aguardar um pouco até ele ser criado e aí a gente já vai colocar os seus atributos. A gente vem aqui mais uma vez no Add Field e aqui a gente vai colocar a descrição do problema. Vai ter que ser uma descrição um pouco maior, então a gente coloca um text paragraph. Vai ter que ter uma data de início desse problema, quando o problema começou,
a gente escolhe o tipo aqui date only. Vai ter que ter uma data de fim, também vai ser date only. Cadê? Aqui achamos date only. Vai ter também o objeto, o atributo category, que é a categoria do problema. E aqui vem uma coisa interessante, a gente pode criar essa category como uma lista suspensa. Então, o que seria isso? A gente vai poder selecionar uma opção dentre várias opções dessa lista. Então, a gente escolhe aqui, pick list aqui, e coloca quais são as opções dessa pick list. Vamos escolher agora. A primeira opção vai ser área de lazer, ou seja, problemas que estão acontecendo na área de lazer. A outra opção, estacionamento, ou seja, se a categoria do problema é estacionamento. Área externa é uma outra opção também. Área interna. E jardim. Então, essas são as opções de categorias para esse determinado problema. Aqui a gente coloca como uma local list, uma lista local. E esse display as mostra como eu quero exibir essa informação. Eu quero exibir essa informação como uma drop-down list, que é uma lista suspensa. Então a gente vem aqui e dá submit. Nesse momento a gente criou o objeto issue, porém esse objeto issue, que é o problema, ele tem mais um detalhe, como eu falei anteriormente, que são as fotos. Eu preciso ter as fotos do problema. Então, como eu falei, um problema ele pode ter 0 fotos ou uma, ou duas, ou três, depende de quantas fotos o usuário quer reportar para esse problema. Então, a gente vai fazer uma relação entre o objeto foto que a gente criou e o objeto issue. E como a gente vai fazer isso? Basta criar mais um atributo aqui. Podemos chamar ele de pictures, seriam as fotos do problema, né? E aí é que vem a parte mais interessante. A gente escolhe essa opção aqui, Embedded Data. Isso significa que é um dado que fica dentro de outro dado, ou seja, a foto ela vai ficar dentro do objeto issue. Então a gente escolhe aqui Embedded Data. Essa opção aqui, Single Record, significa que vai se guardar apenas um dado. Não é o nosso caso, a gente vai guardar uma lista de records, porque o usuário pode guardar uma ou mais fotos, né? Então vai ser um List of Records. E aqui em cima, no Data Object, a gente vai escolher qual é o dado que a gente quer guardar dentro do dado do issue. E o dado que a gente quer guardar é a foto. Então, a gente escolhe aqui foto. Então, resumidamente, isso mostra uma relação de 1 para n entre issue e foto. Um issue pode ter diversas fotos. Por isso, o Data Object se chama foto. E a opção aqui embaixo é List of Records. Então a gente vai criar. Nesse momento, a gente já tem o nosso banco de dados pronto para processar o case. Então aqui a gente tem um atributo chamado Pictures. Esse atributo guarda as fotos daquele problema, do issue. Como vocês podem ver aqui, ó, o objeto foto ele aparece. Se a gente clicar, a gente vai direto para ele, com a sua descrição, o nome do arquivo e o seu ID, que o próprio Pega gera. Então, vamos voltar aqui. Aguardar um pouco. Então, a gente consegue ver aqui que o nosso banco de dados foi criado. A gente criou aqui 5 objetos. O address, condomínio, issue, photo e resident, que é o morador. Até então, a gente criou todos com o banco de dados do próprio Pega. A partir disso, a gente consegue ver
como se criam os data types no Pega, como se criam os objetos que guardam as informações a serem processadas ao longo do case. No próximo vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais nesses conceitos e vou mostrar como isso é exibido no DevStudio. A gente vai aprender sobre classes, o que são classes, as diferenças entre as classes, e aí vai ficar mais evidente. Então, pessoal, os data types já foram criados e a partir disso a gente vai começar a usá-los no próprio case. Só para demonstrar aqui, vamos vir aqui na opção Case Types, aqui no Reporting, que é o case type que nós criamos. E aqui a gente já vai começar a utilizar esses data types. Alguns data types vão estar presentes nesse stage aqui de Reporting. Por exemplo, o data type morador, ele vai ser utilizado nessa tela aqui, Provide Personal Data, que vai ser a tela utilizada para guardar as informações do morador. Já aqui no Report Issues, eu vou utilizar o data type Issue para poder guardar as informações do problema e também as suas fotos. E nos outros stages, esses data types eles também vão ser reutilizados. Então a gente já começa a perceber a importância dos data types para processar os dados do case e como eles se relacionam com as tarefas do case type, né? Por esse vídeo a gente vai ficar por aqui. No próximo vídeo a gente vai aprender mais sobre esses data types, sobre as classes que foram criadas através desses data types, porque no momento que a gente cria data types, são criadas classes que são utilizadas dentro do Pega. Assim como existem classes em Java, também existem classes dentro do Pega Systems. E aí a gente vai ver como essas classes foram criadas e vamos diferenciar os tipos de classes.